Glória a Deus. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, quem está feliz com Jesus essa noite, quem pode dar uma salva de palmas bem perto para Jesus? Graças a Deus. Louvado e exaltado é o Rei. Graças a Deus. Meus irmãos, sou grato a Deus pela oportunidade a qual o Senhor concede a nós de estarmos mais uma vez na presença de Deus, para junto podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Louva a Deus por tudo quanto Deus tem concedido, pelo seu amor, e também louva a Deus pela tua vida. Tenho certeza que Ele tem uma palavra para nós nessa noite, amém? Meus irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Veja se porventura alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus, onde se encontra a mesma no capítulo de número 18 do Evangelho de São Mateus. Glória a Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo de número 18. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor. São Mateus, capítulo de número 18. Veja se alguém ao seu lado sem a Bíblia, aproxime-se para que junto nós possamos ler a palavra de Deus. Capítulo 18, versículo de número 7, está escrito assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mística que venha escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que, tendo duas mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno. Amém? Meus irmãos, podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Igreja, eu rogo, por favor, encarecidamente a atenção dos meus irmãos da igreja. Por favor, espero que você atente a palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero lembrar aos meus irmãos, dizer à igreja, que a palavra que nós vamos falar nessa noite, na direção do Espírito Santo de Deus, é uma palavra que gera muita polêmica, tem gerado muita polêmica nos dias atuais. E ontem, eu orando com Deus, em particular com o Senhor, Deus me revelou um mistério muito profundo nessa palavra, e eu vou compartilhar com a igreja em nome do Senhor Jesus. Por que eu digo dessa forma, meus irmãos? Porque essa pode ser a última pregação que nós estamos fazendo. Deus o livre. Por que você fala dessa coisa? Você vai morrer? Não sei. A única coisa que é certa para nós é a morte. Então nós temos que estar preparados, aguardando a volta de Jesus. De repente, para mim, essa pode ser a última pregação que eu faço, ou talvez para você a última pregação que você ouve. Não sei, nós temos que estar pronto, preparado. E alguém pode olhar, pode ler esses versículos e achar que não existe nada polêmico, que aqui está tudo normal, tudo tranquilo, tudo azul com bolinha da mesma cor, e não. Por favor, meus irmãos, atenção aqui à palavra do Senhor. Jesus aqui está alertando acerca dos escândalos. E veja bem que Jesus aqui usa uma hipérbole.
intencional. Não é porque o exagero intencional, porque Jesus ele vai falar aqui, né, de uma situação onde ele vai ensinar para nós sobre a extrema seriedade do pecado. E veja bem, amados e queridos irmãos, que Salomão, quando ele escreve em Provérbios, ele escreve também em Eclesiastes, já na sua vida avançada, já avançada em idade, com todo o peso da sua experiência que ele teve. Salomão vai mostrar para nós, vai dizer para nós de uma maneira direta que o pecado, né, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz que o pecado é como um câncer nos ossos do ser humano. Talvez alguém aqui não tenha tido o privilégio, né, talvez foi beneficiado por Deus de não ter tido o privilégio de entrar em um hospital do câncer, aonde a pessoa só envolvida com essa enfermidade, aonde as pessoas gritam noite e dia desesperadamente pela morte, porque não suporta a dor do câncer no seu corpo, principalmente nos ossos. Não há morfina, não há remédio que misturado, né, para poder potencializar, para aliviar a dor, que possa aliviar a dor do câncer. E quando a Bíblia diz que o pecado ele é como câncer nos ossos, as pessoas que raciocinam, ou as pessoas que têm desejo de morar no céu, precisa se preocupar, precisa estar atenta com essa situação. Porque, meus irmãos, eu já louvei aqui um tempo atrás um louvor, aonde o cantor, ele diz que o pecado não dói. O pecado não dói. Alguém aqui pode dizer, pastor, é verdade, o pecado, deixa eu simplificar, alguém aqui já teve aquela coceira no dedo do pé, entre os dedos, aquela coceira que você começa a coçar, você pega alguma coisa, pega outra, você quer pegar a coisa mais áspera, a coisa mais terrível que possa ser, coçar, mesmo que rasgue o teu dedo, que abra, que sangue, mas quanto mais você aperta, quanto mais você coça, mais você tem prazer. Se brincar, você vira até o olho, de tão gostoso que é aquela coceira. Só que o que acontece? Coça, está gostoso, só que está rachando, está abrindo, está separando o teu dedo, está chegando quase no osso, mas a coceira está ali, de uma forma tão profunda, tão gostosa, que a princípio você não está sentindo dor, você vai sentir dor depois que a coceira passar. E veja, meus irmãos, que o Senhor Jesus, ele diz aqui, ele usa um ai no verso número 7. Ele diz ai. Quando está dizendo ai aqui, quando nós observamos esse ai é um ai de grito, é um ai de dor, é um ai de desespero, é um ai de pânico, aonde ele diz ai do mundo. Presta bem atenção, quero frisar aqui com os irmãos, quero deixar claro. Quando ele está dizendo aqui ai do mundo, ele não está dizendo código, ele não está dizendo aqui o planeta Terra. Quando ele diz ai do mundo, ele está dizendo ai dos habitantes, ele está dizendo ai dos moradores da terra, ele está dizendo ai daqueles que
português. E o que isso quer dizer? Escandalon ou escândalo refere-se a uma pedra de tropeço ou uma armadilha. Então tem dois sentidos. Refere-se a uma pedra de tropeço e refere-se a uma armadilha. Vamos entender. A pedra de tropeço, o que fala pedra de tropeço? Porque é aquela pedra que está no caminho, talvez num lugar que a gente não perceba, que quando nós estamos passando, talvez ela está próxima de uma árvore florida, talvez próxima de uma árvore que tem um ninho de pássaro, talvez perto de uma árvore que tem frutos lindos, aonde nós passamos atentando para cima, para alguma coisa próxima, e nós não atentamos para a pedra, e de repente, olhando para aquela paisagem, nós tropeçamos e caímos. Então a pedra de tropeço serve para derrubar, para quebrar dedo, quebrar pé, serve para trazer prejuízo, para trazer dor. Ela serve como armadilha. O que é armadilha? Armadilha, presta atenção, você está no teu caminho, caminhando, de repente tem ali várias folhas no chão, está ali uma árvore daqui, dali, um monte de folhas, e você está caminhando entre as folhas, tranquilo, olhando a paisagem, de repente a armadilha é um buraco, tem ali talvez uma rede, talvez um plástico coberto ali com as folhas, e você está passando, olhando, distraído, e de repente quando você pisa, pá, você cai lá dentro do buraco. Ou talvez um laço, uma corda, com aquele laço do passarinheiro, e quando você pisa, o laço fecha e a árvore dá um tranco e te joga longe, você fica lá pendurado. Enfim, tem várias formas de armadilha. Então, escândalo, segundo a Bíblia, segundo o grego, mostra para nós que escândalo é uma pedra de tropeço e é uma armadilha. Ou seja, traduzindo para nós do português, é qualquer coisa que nos faça pecar ou levar outros a pecarem. Pronto, agora ficou mais complicado. O escândalo é algo que leva eu a pecar ou outros a pecarem. Isso é interessante, porque veja bem que Jesus, a preocupação dele, no verso número 8, ele diz: portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atira-o para longe de ti. Então veja que ele vai usar outra coisa, cortar. Cortar para nós é mais simples do que escândalos. Nós estamos acostumados mais a cortar do que produzir escândalo, né, da nossa ótica. Vamos ver se é isso. O que significa cortar aqui? O que Jesus está querendo dizer? Mostrar para nós. Jesus, ele não está ordenando uma automutilação literária, que alguém pode dizer, quando Jesus está ordenando para cortar o braço, a perna, então Jesus está instruindo alguém a auto-se mutilar. Jesus não está usando isso, ele não está dizendo para alguém se mutilar literalmente ou auto-se mutilar. Jesus está ensinando que devemos tomar medidas drásticas, medidas radicais para remover qualquer coisa em nossa vida que seja uma fonte persistente de pecado. Veja que Jesus, ele tem a preocupação com nós. E Jesus, ele usa aqui a situação de cortar para demonstrar, para ensinar para nós que isso é uma medida drástica e uma medida radical para nós remover, para nós tirar o pecado que habita em nós. Quando na verdade, muitas das vezes, nós olhamos para a palavra de Deus e nós pensamos, mas qual é a lógica? Por que essa situação, Jesus falando sobre o pecado e sobre cortar? Qual que é a lógica disso? O que Jesus quer dizer, somando o outro na igualdade, concluindo
ocasião da minha mãe, eu acho interessante, qualquer coisinha que ela tem, ela vai ao médico para procurar o que é para resolver. Já resolve e fica em paz. Tem gente que deixa o negócio ir além, tem gente que deixa o negócio ir e de repente, quando chega num determinado ponto, não tem mais conserto, não tem mais jeito. Então, tudo que você resolve no princípio é melhor do que quando nós alongamos, nós deixamos o negócio ir adiante. Então, veja que a situação que quando nós deixamos o negócio ir adiante, sabe o que a gente tem que fazer? Nós precisamos amputar. Nós temos que amputar um dedo, temos que amputar o segundo, temos que amputar a mão ou o pé, daqui a pouco tem que amputar a perna, e daqui a pouco a pessoa vai a óbito. Por quê? Porque lá no princípio não teve uma correção. Lá no princípio a pessoa não atentou para aquele problema, para aquela doença, para aquela enfermidade, que era crônica, virou aguda ou vice-versa, e agora não tem mais cura. Agora a única situação é cortar, talvez vai ajudar um pouco, mas no final vai ser a morte. E ninguém quer morrer. Quem quer morrer? Ninguém. Quem está preparado para morrer? Ninguém. Quem quer ir para o céu? Todo mundo, mas sem morrer ninguém vai para o céu. E sem conserto também ninguém vai para o céu. O ponto principal dessa situação é: nenhum sacrifício terreno é grande demais quanto a salvação da nossa alma que está em jogo. Ou seja, todo sacrifício que nós nessa terra fizermos, ele não será grande demais. Por quê? Porque a nossa salvação, ela é prioridade. A salvação, ela tem que estar em primeiro lugar na vida do homem, na vida da mulher de Deus. Meus irmãos, se você tiver outra coisa que está acima da salvação, se você tiver outra coisa que seja prioridade na tua vida, acima da salvação, quero dizer para você, nessa noite de hoje, peça para o doutor Jesus Cristo de Nazaré passar com o bisturi aqui no nosso meio nessa noite, e para ele passar em revista a cada um de nós, e para ele começar a fazer a cirurgia, para ele começar a operar, porque nós não podemos, meus irmãos, ter nada nesse mundo maior e melhor do que a salvação da nossa alma. A nossa alma tem que estar em primeiro lugar, a salvação da alma tem que ser primazia na vida do crente, do homem e da mulher de Deus. Quem está entendendo? Quem pode adorar, glorificar Deus, adora o Senhor. Calma sobre aquele parado, bendita o nome do Senhor. Veja aqui que a palavra do Senhor mostra para nós que há um homem, há um indivíduo por quem o escândalo vier. No verso 8 ele diz: cortando o cedo na boca do teu pé, te escandalizar, corta-o e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo, aleijado, do que ter 2 mãos ou 2 pés e seres lançado no fogo eterno. Qual de nós que quer perder um membro do nosso corpo? Por menor que seja um dedo, por menor que seja um braço, uma perna, qual de nós que quer perder? Qual de nós que quer que seja tirado? Nenhum de nós queremos estar perfeito, porque tudo que nós temos, Jesus nos formou perfeito. Tudo que há em nós é utilizável no dia a dia. Tudo que nós vamos fazer, nós usamos o que Jesus fez. Ele não fez nada em nós para brincadeira, Ele não fez nada em nós alguma coisa a mais. Tudo que Jesus fez é correto. Jesus fez certo e Jesus fez perfeito, diz a palavra de Deus. Então ninguém quer que tire a mão e nem pé. No verso número 9, ele diz: e se o teu olho, olha agora o olho é o que, meus irmãos? O olho é a candeia do nosso corpo. Jesus fala aqui um pouco atrás, ele diz que se o nosso olho
18, Jesus está dizendo que se os teus olhos, se o teu olho te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, porque é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo dois olhos e serem lançados no fogo do inferno. Jesus está falando aqui para nós acerca de membros, acerca de membros do nosso corpo que são úteis, que são necessários, que são inseparáveis, que são indispensáveis. São situações, são coisas que nós temos que nós não podemos tirar. Por quê? Porque Deus nos fez com isso. Nós não podemos tirar. Só que o que Jesus está dizendo? Que se isso vier a ser um escândalo, atrapalhar nós de entrar no céu, ou atrapalhar alguém que está ao nosso redor, nós estamos praticando, fazendo alguma coisa que vai comprometer, vai fazer com que alguém se desvie, vai fazer com que alguém se retroceda. Então tire, lance fora e jogue para longe. Não é tirar e guardar, é lançar longe, joga para longe. É assim que Jesus está ensinando. Só que eu quero entrar na parte principal dessa situação que eu disse que é polêmica. Até agora é tudo normal, mas o mundo que nós estamos vivendo hoje, nós estamos vivendo um mundo que está se tornando, tem tornado uma aberração, aonde hoje tudo pode, aonde hoje o meu corpo é minha regra, aonde hoje se der certo eu fico, se não der certo eu deixo. O mundo está vivendo assim, só que a Bíblia não ensina assim. A Bíblia fala para nós em Hebreus que Deus, Ele é amor, mas também Deus é um fogo consumidor. Muitas pessoas preferem olhar para Deus como um velhinho de cabelos brancos, um velhinho já de uma idade incalculável, indizível, um velhinho com cajadinho, com símbolo do coração, e aquele velhinho só emanando amor. Eita, como Deus é amor! Ai, como Deus me ama! Ah, meu Deus, Deus é amor! Eu estou dormindo em campos verdejantes, coração de amor, travesseiro de amor, porque Deus é amor. Tem muitas pessoas que pensam assim, só que eu, pastor Celso, eu prefiro olhar para Deus não como amor, eu prefiro olhar para Deus como um fogo consumidor. Porque se eu olhar para Deus como um fogo consumidor, eu terei temor, eu terei tremor, eu vou temer e tremer diante dele, eu não vou brincar com Deus, eu não vou desafiar Deus, eu não vou dizer meu Deusinho, meu paizinho, sei lá, essas babaquices de pessoas que não conhecem a Bíblia diz, pessoas que não têm respeito por Deus. Eu prefiro olhar a Deus como eterno, como Deus de fogo, como um fogo consumidor, como um fogo que queima, que purifica, como um fogo que queima o pecado, que faz o pecado se exaurir da nossa vida. Eu preciso olhar para a Bíblia e ver Deus como Deus que amou a minha alma, que me amou, que amou o mundo, um Deus que provou o seu amor quando nós ainda éramos pecadores e deu o seu amor para nós, revelando o seu Filho Jesus Cristo, quando ele diz em 3,16 de João, que Deus amou o mundo. Mais uma vez, não é o código, Deus amou o ser humano, Deus amou as pessoas de uma maneira tão grande, tão imensurável, que ele deu o seu único filho, o seu unigênito filho amado, para que todos aqueles que nele creem em Jesus, não pereça no inferno, mas todavia tenha a vida eterna. Isso é o amor de Deus por nós. Ele deu a prova do seu amor. E aí vai uma pergunta para nós refletirmos: qual é a prova
Isso é algo que vai te levar para o inferno, chama idolatria. Deus não está nesse negócio. A Bíblia diz que Deus ele é espírito. Quando nós lemos lá em Êxodo no capítulo 20, o Senhor fala para nós não fazermos imagem de nada que é no céu, de nada que é na terra, de nada que é na água, de nada que é embaixo da terra. Deus não permite fazermos e nem nos prostrarmos para adorarmos. E por ignorância, ou talvez por ofensa a Deus, nós fazemos. E aí você pergunta: quem aceitar? Não, eu tenho Deus no meu coração. Isso é mentira. Sabe por que é mentira? Eu garanto. Porque a Bíblia diz que aquele que é de Deus, ele ouve a voz de Deus. E se nós ouçamos, se nós ouvirmos a voz de Deus, nós procuramos fazer o que Deus manda, nós procuramos fazer o que Deus quer, nós não procuramos fazer o que nós queremos, o que nós achamos melhor. Sabe por quê, meus irmãos? Uma vez, o grande reformador chamado Martinho Lutero, talvez alguém já ouviu falar, uma vez, entre as quase 100 teses, essas escritas por Martinho Lutero, estava diante dos líderes religiosos, e todas as teses lá diante defendidas por Martinho Lutero, a Igreja Católica chamou Martinho Lutero, estava tendo ali o momento do julgamento, todos os maiorais lá dentro, muita gente, e Martinho Lutero foi levado diante do altar, diante da tribuna, diante dos juízes da lei, e eles disseram para Martinho Lutero que ele ia ser excomungado, que ele ia ser queimado, e ameaçaram ele de todas as formas. Ele só teria uma chance, que ele viesse negar todas as teses que ele havia defendido. Martinho Lutero baixou a cabeça, olhou para as galerias, para todos os que estavam atrás, na frente, muita gente. Ele diz: olha, presta atenção, eu vou negar tudo que eu escrevi, tudo que eu defendo, eu negarei isso, se vocês também negarem e disserem que a Bíblia, a palavra de Deus, ela não é a palavra de Deus. Se vocês negarem que a Bíblia está errada, que ela não é a palavra de Deus, eu também vou negar minhas teses diante de vocês, porque eu não posso fazer isso por mim mesmo, porque a minha mente, ela está crucificada, ela está presa em Cristo, e eu não posso negar o que a palavra dele diz. Isso aqui é algo que vai vir aí, não agora, lá no final do mundo. Isso não serve para mim. E eu mudo aquele obstáculo, e aquilo que é o meu favor, eu mando fogo. Aquilo que não é, eu mudo, eu rasgo, ignoro. Eu pergunto: será que nós, que a Bíblia diz que nós somos escravos de Cristo, como Martinho Lutero disse, será que nós, como escravos, alguém já leu, estudou sobre escravos? Se não, faça
os privilégios que os escravos tinham? Nenhum. Os escravos eram como uma máquina, o escravo era como um animal, o escravo era como um tecido, como um pano. Os donos deles faziam deles o que queria, acordava eles qualquer hora da madrugada e dizia: eu quero que você faça isso para mim. Eles tinham que fazer em alegre. Escravo não tem direito, escravo não tem vontade, escravo não tem escolha. Quando eu falo escravo, eu digo servo. Servo e escravo é a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Que hoje nós somos servos de Deus, somos servos de Cristo, somos escravos. E sabe o que estão ensinando nas tribunas por aí? Sabe o que os lobos devoradores vestidos de pastor estão pregando por aí? Bem assim, ó, falando para os servos e para os escravos. Olha o que estão ensinando para eles. Ó, igreja, presta atenção, ó, estou dizendo bem assim. Deus, Ele é obrigado. Deus é obrigado a te abençoar. Deus é obrigado a te dar vitória. Coloca Deus na parede. Deus tem que fazer. Aperta, pensa Deus. Deus tem que fazer alguma coisa por você. Fala para Ele que você é dizimista. Fala que você é ofertante. Fala para Deus que você faz voto. E as ovelhas, então, passa por uma metamorfose de ovelha, se transforma em bode, e todo mundo começa a dar cabeçada em Deus. Todo mundo começa a achar que Deus é um ídolo, é uma imagem, e começa a pôr Deus na parede e dizer: Deus, eu quero, eu determino. Não é isso que está dizendo, eu determino. Eu determino. Que cão é esse? Está escrito isso que você tem que determinar. O juiz diz: eu determino que você está em cana, você está preso, acabou, você não tem direito. Agora eu determino que Deus, eu determino o quê? Quem sou eu? Eu sou servo, eu sou escravo. Qual o direito que eu tenho? Nenhum. Eu tenho o direito de ficar calado, de ficar comportado, porque o lugar, presta atenção que eu vou dizer, você não ouviu isso talvez, o lugar mais alto que o crente, o lugar mais alto que o servo, que o escravo, diante de Deus ele pode chegar, é embaixo do pé de Deus e nenhum outro lugar mais. Ah, pastor, não acredito. A Bíblia fala que o céu é o trono de Deus e a terra é o escabelo dos pés de Deus. O que é o escabelo? É o lugar onde Deus apoia o pé. Ou seja, todo mundo que está na terra está embaixo do pé dele. Porque nós somos, é o que Isaías falou, o profeta Isaías diz que as nações da terra é como o pó miúdo da balança. Nós estamos embaixo do pé de Deus. E agora eu vou pôr Deus em parede. Eu vou determinar alguma coisa para o céu, para o Deus Todo-Poderoso que eu sou servo. A minha função, sabe qual é? Sabe qual é a minha função? É ler a palavra de Deus. É ler a palavra de Deus. É ouvir a pregação. Guardar a palavra de Deus para você não pecar contra Deus. Não é isso que o salmista falou? Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Só que detalhe, meus irmãos, às vezes nós guardamos tanto a palavra de Deus que nós esquecemos. Só que o Espírito de Deus nos faz lembrar hoje. Ele diz que isso aqui seria uma palavra polêmica, porque o mundo não aceita essa palavra. O mundo não aceita, talvez alguém que também não vai aceitar. Mas até aqui tudo bem, mas vamos entrar aqui na outra parte, que está no capítulo 19, do mesmo Evangelho de São Mateus. Uma das palavras mais polêmicas da história da humanidade hoje, no século XXI. O capítulo 19, no primeiro texto, o que o Senhor Jesus ele está ensinando a Deus?
Veja que aqui no capítulo 19 Jesus vai falar, ele vai dar orientação acerca da lei. Jesus aqui não está dando para nós aqui uma ordenança. Jesus está explicando para os fariseus, saduceus, os escribas, para o povo. Jesus está explicando acerca da lei, de algo que Moisés fez, não por Deus. Moisés fez por causa da dureza do coração do povo. E o que é isso? O divórcio. O versículo de número 3, a Bíblia diz que chegando aos pés deles, fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Jesus no verso 4 vai dizer: não tendes lido que no princípio, no início, o Criador os fez macho e fêmea? E o que Deus disse no verso 5? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois uma só carne. Pastor, o que isso tem a ver com o capítulo 18, versos 7 a 9? Quem tem inteligência, tem entendimento, já entendeu. Deus fez o homem e a mulher antes do pecado. Ou já viu pecado no mundo? Não, Deus fez antes. Deus fez o homem, depois Deus fez a mulher, e posteriormente que surgiu o pecado por causa da desobediência. Mas Deus fez eles na santidade, na pureza, na inocência. No período da inocência, Deus fez o homem e a mulher. O casamento foi constituído por Deus na inocência. E qual foi a ordem de Deus? Que o homem se unisse à sua mulher, e os dois então iriam se fundir. Seria meio homem, meia mulher, e os dois juntos se formariam um. Estavam fundidos. Quando funde é a união. Você vai fundir alguma coisa, você vai pôr vários compostos, vai misturar, e você então vai colocar numa têmpera alta para fundir aquilo, para dar uma liga, para construir um determinado metal ou alguma coisa que você quer fazer. Tem que ter uma mistura de metais para fundir alguma coisa. Então aqui Deus funde o homem e a mulher, os dois vai se tornar um. Não é um homem e uma mulher, os dois se tornam um. Enquanto o homem está solteiro, ele é um. Enquanto a mulher está solteira, é um. Só que quando eles casam, junta-se meio ou um e se forma um. Está fundido um só diante de Deus. Se o braço, a mão, na verdade, o pé, for motivo de escândalo, corta e lança para longe. Se o olho for motivo de escândalo, arranca e lança para longe. Porque é melhor perder a mão, os pés e o olho do que ser lançado por inteiro no inferno. Olhando aqui para essa situação, no capítulo 19, o homem e a mulher é um só. Não tem como eu separar da minha esposa, porque eu fui fundido, eu sou um com ela. Não tem como ela separar de mim, eu sou um, ela é um comigo. É impossível, não tem como eu separar. Pastor, só que vamos ao ponto X. Jesus está ensinando que Deus fez dessa forma. No princípio era dessa maneira. Mas por que Moisés então permitiu que houvesse separação? Moisés não foi Deus. Por que Moisés permitiu? A Bíblia diz: por causa da dureza do coração do povo. Porque
pastor, eu não consigo entender. Então vamos ver o 7. Vamos ver se foi Deus ou se foi Moisés. Verso 7 do capítulo 19. Verso 7. Então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele, no verso 8: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar a vossa mulher. Agora, olha a outra parte, o que ele diz no mesmo verso. Mas, ao princípio, não foi assim. Ele está dizendo que no início, no princípio, no grego, quer dizer no arquê, no início de tudo, lá no começo, Jesus está dizendo que não foi assim. Então, Moisés mandou, não Deus. Por isso que ele está dizendo, no princípio não foi assim. No começo não foi dessa maneira. Então, vamos entender aqui. Nós vivemos, meus irmãos, num tempo em que hoje o casamento está desvalorizado. Não é verdade? O casamento hoje não tem valor nenhum. Quem dá valor no casamento aqui? Eu já conheci jovens que casaram numa sexta, na outra semana foram divorciar, e eram crentes. Que ensinamento tiveram, que estrutura tiveram, que amparo bíblico teve para fazer uma situação dessa. Tanto o jovem se condenou, quanto a jovem se condenaram. Ah, pastor, mas estava tendo atrito, estava tendo briga. Então quer dizer que a situação que estava havendo conflito, estava havendo problemas entre o homem e a mulher, entre o casal, de fato. E aquele problema estava trazendo sofrimento para ambos os dois, o cônjuge. Tanto um quanto o outro estava sofrendo e estava defamando o nome de Cristo, porque os vizinhos estavam vendo, como também a igreja estava vendo o atrito. Então estava dando mau testemunho, estava escandalizando o evangelho. Pastor, então por causa do escândalo, então eu decidi separar. Pastor, o sofrimento estava demais, estava um fardo pesado. Pastor, eu estava aguentando a humilhação. Só que eu, quando vou orientar alguém acerca do casamento, eu não digo que o casamento é mel. O mel em excesso, ele vira fel, ele amarga. O casamento tem os seus altos e baixos. O casamento não é fácil. É um homem e uma mulher, mente diferente, famílias diferentes, costumes diferentes, hábitos diferentes. Tem que ter muita oração, muita paz. Tem que amar muito. Tem que abrir mão. Tem que ceder. Tem que ajudar. Tem que renunciar para poder viver. O casamento não é só sexo. O casamento não é só dormir junto. O casamento é tudo que nós fazemos no dia a dia. É compartilhar, é ajudar, estender a mão, carregar o outro quando o outro não consegue caminhar, fazer o que o outro não pode fazer. Isso é o casamento. Tirar a minha blusa e dar para ela, que ela está com frio, mas tirar dela, dar para mim. Dividir um pedaço de carne, dividir a comida, dividir um pedaço de pão. Isso é o casamento. Fazer a vontade dela em vez de eu fazer a minha, ou ela fazer a minha vontade em vez de eu fazer a dela. Isso é o casamento. Compartilhar, tiver no lugar, vou comprar alguma coisa para mim, ou minha esposa também gosta, então eu vou levar para ela. Trazer alguma coisa para aqui, ou ela fazer isso por mim. Isso é o casamento. O casamento não é vem à noite no vosso reino nada. Casamento não é isso. Só mim, só eu preciso, só eu quero. Ela não quer, o problema é dela, eu quero, não é assim. Casamento tem que ter respeito mútuo. Isso tem que ser ensinado. Se não houver ensinamento, o casamento não passa de um ano, de 6 meses. E se eu casei, eu fiz um juramento diante das minhas testemunhas, das testemunhas da esposa, do esposo, diante de toda a igreja, diante do pastor e diante do eterno. Deus é a testemunha.
E o que eu prometi lá? O que eu disse? Eu disse diante de toda a testemunha, diante do pastor, diante de Deus, que eu aceito ela e que ela será minha esposa até que a morte nos separe. Ela diz também que ela será minha esposa até que a morte nos separe. Deus foi testemunha dessa frase. Só que está havendo problema, está havendo escândalo. As pessoas estão vendo, não dá mais. O que eu faço? Meus irmãos, o negócio de Deus não é combater o cônjuge, o homem e a mulher. O negócio de Deus é combater o pecado que está agindo para a separação, para a divisão. Nós temos que ter entendimento, sabedoria. Quem é casado, a mulher, o homem que é casado, que está tendo atrito dentro de casa, você tem que ver onde está o problema. Você é sábio, você tem uma mente, você tem uma maçaroca que você consegue raciocinar e entender as coisas. Você consegue ver onde está o problema. Espera aí, vamos sentar, vamos negociar, vamos dialogar, vamos negociar. Espera aí, o problema está sendo assim. Então, espera aí, vamos resolver isso aqui. Olha, eu estou sendo agressivo, então tá bom. Eu vou ser o único que me cobra se eu passar o vermelho, se eu não cumprir, me cobra, você prometeu. A gente tem que achar onde está o problema. Não chegar, chutar ela para fora, chutar ele para fora, pronto, resolveu o problema, não. Aí você vai arrumar um problema, que esse problema não haverá mais cura. Você vai arrumar um câncer que não haverá mais solução. Sabe o que é o câncer? O recasamento. O recasamento é um câncer que não tem cura. O que é o recasamento? É casar de novo com outra pessoa. O casar de novo é um câncer, não tem cura. Você estará auto se condenando. Eu disse que isso gera problema. As pessoas gostam de ouvir isso, mas eu tenho que pregar, eu tenho que falar. Eu disse à minha esposa esse dia que tem dois problemas que afetam o mundo. O primeiro é a enfermidade e o segundo é o relacionamento a dois. A maioria das pessoas não estão se dando bem no relacionamento. A maioria estão separando, divorciando, brigando. E aqueles que estão bem têm que vigiar, porque alguém está por detrás do para separar. Então nós temos que vigiar, porque o mundo, Jesus disse que já está no maligno, o mundo não tem mais jeito. E se nós cairmos desse laço, nessa armadilha do diabo, e aceitar esse câncer para a nossa vida, não vai ter mais jeito para nós. Deixa eu te mostrar aqui, no verso 9, alguém pode falar, pastor, mas tem porém, sim, todavia tem, eu quero mostrar isso. Capítulo 19, verso 9 de Mateus. Jesus diz assim, olha, eu vos digo, porém qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, aqui no grego fala porneia ou moxéia, e casar com outra comete adultério, e o que casar com a repudiada também comete adultério. Espera aí, deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Pastor, então está vendo aí, a Bíblia dá base para separar. Meus irmãos, quem diz que a Bíblia não dá base para separar? Lógico que dá. Eu estou falando de separação, eu estou falando de recasamento. Separar, havendo adultério, o que nós temos que fazer? O que tem que ser feito? O homem tem que chegar na esposa, entender a situação, de repente alguma deficiência, algum problema, chegou a isso. O que a gente tem que fazer? Chegar num consenso, conversar, dialogar e chegar no famoso perdão. Perdoar é aquilo que Deus fez por nós. Ele nos perdoou de maneira que ele lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Ele não ficou todo dia, olha pastor Celso, eu lembro o que você fez no verão passado. Olha pastor Celso, eu lembro quando você era pequeno. Olha pastor Celso, eu lembro quando você namorou. Deus não faz isso, ele lança o nosso pecado no mar do esquecimento e começa a contar a partir dali. Quando você perdoa o teu cônjuge, olha, eu te perdoo, mas detalhe, não esqueci não, viu? Eu te perdoo.
tem pecado aqui. Então, preste atenção. Teve um problema? Vamos resolver o problema. Não deu para resolver? Não, pastor, não tem jeito, infelizmente acabou. Eu não aceito, não dá mais, eu prefiro viver só. Então, quando eu tomo essa decisão, presta atenção. Presta atenção, quando eu chego nesse coeficiente, quando eu chego nessa equação, eu digo, não dá mais, não tem jeito. Então sabe o que eu estou fazendo? Eu estou chegando com um bisturi, eu estou me castrando, eu estou chegando com um bisturi, eu estou castrando a minha esposa, ou a minha ex-esposa, de maneira que ela não poderá ser de outro homem, de maneira que eu não poderei ser de outra mulher. Ou seja, porque eu não a perdoo mais, então eu estou castrando ela como também estou me castrando. Se ela não me perdoa, ela está me castrando e também está se castrando, de maneira que nós não poderemos ser de mais ninguém. Vamos morrer, eu só e ela só. Pode assim, pode. Viver sozinho pode. Eu só não posso casar de novo. A Bíblia permite separar, mas não permite casar de novo. Pastor, mas eu não acredito nisso. Não vou deixar você sem resposta. Dá uma lidinha aqui, abre aí em Romanos, capítulo 7. Gosto de mostrar aqui a Bíblia, para alguém pensar, o pastor está louco. Não, quero mostrar o que está escrito. Está aqui, vamos ler. Você que talvez pensou em se separar, tem problema separar? Não. O problema, a pergunta é: você consegue viver sozinho? Você conseguiria, acesso. Só que você vai afogar o teu cônjuge, você vai matar ele, você vai castrar ele, porque ele quer casar, ela quer casar de novo, mas você não perdoa, você está sendo egoísta, você está olhando só para você. Capítulo 7 de Romanos, verso 2, diz assim: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido. Então, enquanto o marido estiver vivo, Romanos 7, verso 2, enquanto ele estiver vivo, Deus abençoe, enquanto ele estiver vivo, a mulher está ligada com ele. Ah, pastor, mas ele foi lá no Polo Norte, eu fui no Polo Sul, no extremo. Não importa, diante de Deus está casado. O versículo 3, Romanos 7, 2 e 3, agora o 3. De sorte que, veja bem, vivendo o marido, será chamada adúltera, se for do outro marido.
os injustos. Não vão te herdar o reino de Deus. Uma pergunta, de repente você não sabe. Pastor, mas eu não sou injusto. Espera aí, vamos ver o verso 10. Ele começa dizendo: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras. E agora a terceira: nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomítas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Pastor, e agora? Eu não estou com a pulga atrás da orelha, eu estou com o cachorro. Como é para velho, dá um jeito, tira as pulgas, joga o cachorro fora. Se o teu olho está te escandalizando, arranca aí. Pastor, vai ser difícil viver sem olho, mas a gente acostuma. Pastor, vai ser difícil perder um dedo, mas a gente vai acostumar a viver sem dedo. Pastor, vou ter que perder a mão. A gente acostuma a viver com um pouquinho. A gente acostuma a viver. Pastor, vou ter que perder a perna. Tem uma muleta, a gente vai acostumar a andar. Não vai ser fácil, mas pastor, vou ter que perder as duas pernas. Não tem problema. Você vai usar uma cadeira de rodas, você vai viver. E você vai para o céu, e lá no céu você terá as duas pernas. Porque o corpo não vai para o céu, a alma vai para o céu, o corpo não vai. Então tem coisas que vale a pena a gente perder, porque salvação, meus irmãos, não se negocia. Não existe nada nesse mundo que esteja, como eu falei no princípio, não existe nada nesse mundo acima da nossa salvação. Pastor, minha língua, não tem, corta ela. Eu aprendi com o pastor Auri, lá da Vila Verde, de São Paulo, lá em São Paulo, na capital. Tem um bairro lá chamado Vila Verde. O pastor Auri sempre pregava lá na igreja que eu dirigia, lá no Jardim das Olivas, lá em São Paulo. E ele dizia, pregando lá na igreja, para a pessoa que às vezes não tem controle da língua, sabe, às vezes tem gente que tem a língua muito grande, né, não consegue manter a língua dentro da boca, e começa a falar mais do que diz aí o nome da cobra, vocês sabem que cobra fala, mas enfim. Aí o pastor Alvin disse: olha, faz o seguinte, pega uma colher com cabo de pau, para não queimar a tua mão, liga lá o fogo, e coloca a colher lá, e deixa ela no fogo, vira ela, coloca, quando ela estiver vermelhinha, quase transparente, vermelhinha, parece fogo, você vai lá, abre a boca e joga a língua para fora, que é grande, aí você coloca bem lá dentro, encosta na língua, deixa lá um pouquinho, 5 segundos tá bom, não precisa mais não. Nunca mais a tua língua vai querer falar o que ela falava desordenadamente. É o melhor remédio para a língua comprida, é a colher quente. Pastor, eu queria acordar, encosta lá a colher para você cortar um pedaço. Então tem coisas que, se for impedir de nós entrarmos no reino do céu, nós temos que dar um jeito, nós temos que impedir. E detalhe, como eu falei, hoje a questão do casamento está polêmica. Todo mundo quer um marido, todo mundo quer uma mulher. Mas só que o primeiro problema que vem, o que acontece? Cada um por si. A pessoa não tem a capacidade de sentar, conversar, vamos resolver essa situação. Chama alguém de idade, procura alguém que tem experiência e procura algo que eu posso. Você pode me ajudar? De que maneira eu resolver essa situação? A gente tem que conversar, tem que compartilhar nossas necessidades, porque ninguém é sábio o suficiente. Quando eu tenho um problema, eu procuro a Bíblia. Eu converso com a minha esposa comigo, à luz da Bíblia. Eu não vou procurar alguém do mundo que não tem experiência. Vou procurar ali, sei lá, alguém que já teve 10 maridos ou 10 mulheres, que é a pessoa experiente já, né? Rodado. Vou procurar ver qual conselho que ele me dá para resolver o meu
É isso que a Bíblia manda? Não. Até que a morte o separe. Quer separar? Quer. Pastor, não dá mais certo. Dá um jeito. Faz alguma coisa para não ver que quem quer separar ele? Não, Jesus. Deixa eu orar. Deixa eu fazer uma oração. Senhor, manda esse infeliz para o inferno agora. Porque ele quer castrar a mulher dele. Ela quer viver, ele não quer, então mata ele. Para que ela possa casar de novo e ser feliz. Pastor, ela não quer, não tem jeito, não dá mais, eu não quero, mas ela não quer. Vem aqui, irmã. Vamos orar. Senhor, abre a cova, mata ela, como fez com Safira, para que o teu servo viva feliz com uma esposa. Já que ela não quer, a oração tem que ser assim. Mas sabe o que o povo está dizendo hoje nas igrejas? Ah, está com problema, nós vamos orar para Deus preparar um melhor. Vamos orar para Deus preparar uma melhor. Vamos orar porque isso aí é o laço do cão. Peraí, o laço do cão? Mas foi constituído dentro da igreja. Teve oração, teve profecia, o pastor abençoou. Agora o laço do cão. Queridos, a Bíblia diz para nós que, ou melhor, é uma reflexão que diz que é melhor, presta bem atenção no céu, é melhor cortar o pecado do coração do que cortar a aliança do casamento. É melhor perder a carne do que perder o reino de Deus. Deixa eu dizer de novo, presta atenção.